Bem-vindo a este momento de reflexão, onde vamos explorar como criar um gatilho matinal para começar o dia com clareza mental. Imagine acordar todas as manhãs com aquela sensação de neblina mental, onde os pensamentos se atropelam e as listas de tarefas parecem infinitas. É uma realidade tão comum que muitos de nós vivemos, mergulhados no estresse acumulado do dia anterior, sem um momento para respirar. Quantas vezes você já pegou o celular logo ao acordar, só para ser bombardeado por notificações que roubam sua paz? Essa neblina mental transforma o dia em uma reação constante, em vez de uma escolha intencional e proativa. E o pior é que isso perpetua um ciclo de ansiedade, fazendo com que você se sinta perdido, como se o dia controlasse você, e não o contrário. Como disse o filósofo Lao Tzu, ao amanhecer, o sol nasce com clareza, por que não fazer o mesmo com sua mente? Essa afirmação nos lembra que a clareza mental não é um luxo, mas o gatilho essencial para uma vida mais intencional e equilibrada. Agora, vamos olhar para as reações comuns que nos prendem nesse caos matinal, aquelas armadilhas psicológicas que parecem inofensivas. Uma delas é pegar o celular imediatamente ao acordar, mergulhando em um mar de redes sociais e e-mails que só aumentam a distração. Isso transforma sua manhã em uma extensão do mundo digital, reforçando o estresse e impedindo que você se conecte consigo mesmo. Outro erro habitual é pular da cama direto para as tarefas, sem pausas para reflexão, achando que isso é ser produtivo. Mas, na verdade, isso resulta em um dia reativo e exausto, onde você ignora a necessidade de clareza interna. Por exemplo, pense em acordar e, antes mesmo de se alongar, se deparar com uma mensagem estressante do trabalho no celular. Em vez de ganhar foco, você passa o dia reagindo a esse estresse, sentindo-se drenado e sem energia, uma armadilha que muitos caem diariamente. Por que continuamos presos a esses padrões? A lógica psicológica revela crenças erradas que nos mantêm nesse ciclo invisível. Muitos acreditam que precisam ser produtivos imediatamente, como se perder minutos com reflexões fosse um desperdício de tempo. Essa mentalidade surge de uma cultura de hiperatividade, onde priorizamos o externo, trabalho, redes sociais, em detrimento do interno. Psicologicamente, isso ativa o modo luta ou fuga, perpetuando o estresse crônico e tornando o caos matinal algo normal. O ciclo de fracasso é assim: a falta de clareza pela manhã leva a decisões impulsivas durante o dia, gerando mais estresse à noite. E no dia seguinte, tudo recomeça, roubando sua energia e potencial sem que você perceba. Mas há uma nova perspectiva que pode mudar isso. A clareza mental não vem de fazer mais, mas de pausar e criar um gatilho intencional. É paradoxal, mas poderoso. Parar para se ouvir é o que permite liderar o dia com força e presença. Como disse a autora Elizabeth Gilbert, a clareza é o que acontece quando você para de se apressar e começa a se ouvir. Pense no monge Zen que, todas as manhãs, sentava-se em silêncio antes do nascer do sol, ganhando clareza para enfrentar desafios. Essa simples pausa transformava seu dia, mostrando que um gatilho matinal pode ser o segredo em um mundo caótico. Agora, é hora de acender essa chama interior e reconhecer o seu valor verdadeiro. Você não está quebrado, sua mente apenas precisa de um gatilho para brilhar e revelar sua força. Dentro de você há uma fonte de clareza e intuição, esperando para ser acessada com fé e desejo. Conecte-se com essa luz divina, aquele desejo profundo de começar o dia com paz e propósito. Lembre-se, você não precisa ser perfeito, só precisa dar o primeiro passo com coragem para transformar sua rotina. Vamos para a solução concreta. Aqui estão passos práticos para criar esse gatilho matinal, de forma simples e sustentável. Primeiro, compreenda o estado atual da sua mente. O objetivo é reconhecer os padrões que bloqueiam a clareza. A ação é passar 5 minutos ao acordar anotando pensamentos dispersos em um diário. Por exemplo,
Escreva: estou me sentindo ansioso por causa do trabalho, para identificar e liberar a neblina mental. Em seguida, sinta e conecte-se emocionalmente. O objetivo é cultivar gratidão e presença para limpar a mente. Pratique uma respiração profunda ou meditação de 2 a 3 minutos, focando em uma afirmação positiva. Como exemplo, sente-se na cama e repita: eu sou claro e focado, imaginando o nascer do sol enchendo sua mente de luz. Depois, haja para implementar o gatilho. O objetivo é estabelecer uma rotina simples que inicie o dia com clareza. Escolha uma atividade física curta, como alongamento ou uma caminhada de 5 minutos, combinada com visualização. Por exemplo, alongue-se e visualize seu dia ideal, completando tarefas com foco, transformando isso em um gatilho diário. Finalmente, para reforçar o hábito, no final do dia reflita brevemente e ajuste se necessário, tornando-o sustentável ao longo do tempo. Acordar todas as manhãs com uma mente confusa é algo que muitos de nós experimentamos, como se o dia já nos puxasse para o caos antes mesmo de abrir os olhos. Imagine começar o dia mergulhado em uma neblina mental, onde as preocupações do trabalho e as notificações do celular ditam o ritmo, roubando sua paz interior. Essa realidade comum transforma as manhãs em uma corrida exausta, onde você reage ao mundo em vez de liderar sua própria jornada. Quantas vezes você já se sentiu perdido ao acordar, como se o estresse acumulado da noite anterior estivesse pronto para dominar tudo? A clareza mental não é um luxo distante, é o primeiro passo para uma vida intencional e plena, como o sol que nasce claro e renovador. Como disse Lao Tzu, ao amanhecer, o sol nasce com clareza. Por que não fazer o mesmo com sua mente, uma verdade que pode mudar tudo? Agora, vamos explorar as armadilhas comuns que nos prendem nessa rotina matinal desordenada, para que você possa se libertar de uma vez por todas. Uma reação errada é pegar o celular logo ao acordar, permitindo que as redes sociais e e-mails invadam sua mente antes de você se conectar consigo mesmo. Isso cria um ciclo de distração, onde o dia começa reativo, cheio de ansiedade e sem espaço para reflexão verdadeira. Outra armadilha é pular da cama direto para as tarefas, ignorando o momento de pausa que a mente tanto precisa para se alinhar. Pense em um dia típico. Você acorda, checa o telefone e já se depara com uma mensagem estressante, levando a horas de preocupação desnecessária. Essas reações habituais parecem inofensivas, mas na verdade, elas reforçam um padrão de exaustão que se repete dia após dia. Por que continuamos presos nisso? Muitas vezes, é por crenças erradas, como a ideia de que não há tempo para pausas matinais. Essa lógica psicológica vem de uma cultura de hiperatividade, onde priorizamos o externo em detrimento do nosso bem-estar interior. Padrões inconscientes, como o modo luta ou fuga, são ativados, perpetuando o estresse crônico e a falta de clareza. O ciclo invisível é assim: uma manhã confusa leva a decisões impulsivas, que geram mais estresse no final do dia, voltando para o início no dia seguinte. Muitos acham que é normal acordar exausto, mas isso é um padrão que rouba sua energia e potencial, mantendo você preso no mesmo loop. Agora, vamos para uma nova perspectiva. A clareza mental surge não do fazer mais, mas do criar um momento intencional no início do dia. Como Elizabeth Gilbert disse, a clareza é o que acontece quando você para de se apressar e começa a se ouvir, uma lição transformadora. Pense no monge zen que se sentava em silêncio ao amanhecer, ganhando força para o dia sem precisar de pressa ou distrações. Essa história nos mostra que um gatilho matinal simples pode ser o segredo para uma mente clara em meio ao caos moderno. Você tem dentro de si uma força incrível, pronta para brilhar se você der o espaço certo para ela florescer. Não subestime seu valor. Sua mente não é quebrada. Ela apenas precisa de um ritual matinal para se conectar com sua essência verdadeira. Chame agora pelo seu lado mais forte,
aquela intuição que sussurra para você começar o dia com paz e foco. É sua fé interior que pode transformar uma manhã comum em um ritual poderoso, cheio de clareza e propósito. Declare para si mesmo: eu sou capaz de criar um gatilho matinal que muda tudo, basta eu dar o primeiro passo com coragem. Agora, vamos à solução concreta. Aqui estão passos práticos para você construir esse gatilho matinal e começar o dia com clareza. Passo 1: compreender o estado atual da sua mente, reconhecendo os padrões que bloqueiam sua clareza. O objetivo é identificar o que está atrapalhando, para que você possa liberá-lo de forma consciente. Ação: passe 5 minutos ao acordar anotando seus pensamentos dispersos em um diário simples. Exemplo: escreva: estou ansioso com o trabalho hoje, ajudando a transformar a neblina em clareza imediata. Passo 2: sentir e se conectar emocionalmente com o momento, cultivando gratidão e presença. O objetivo é limpar a mente através de uma pausa intencional, criando um gatilho emocional positivo. Ação: pratique uma respiração profunda por 2, 3 minutos, repetindo uma afirmação como eu sou claro e focado. Exemplo: sente-se na cama, respire devagar e imagine a luz do sol enchendo sua mente, dissipando qualquer resistência. Passo 3: agir e implementar o gatilho matinal de forma prática, estabelecendo uma rotina simples. O objetivo é preparar sua mente para o dia com energia e foco renovados. Ação: faça um alongamento curto ou uma caminhada de 5 minutos, combinado com visualização do seu dia ideal. Exemplo: enquanto alonga, visualize completando tarefas com calma, transformando isso em um hábito diário poderoso. Passo 4: reforçar o hábito, avaliando e ajustando para torná-lo sustentável ao longo do tempo. O objetivo é garantir que esse gatilho matinal se integre à sua vida de forma natural e eficaz. Ação: no final do dia, reflita brevemente sobre o impacto e faça ajustes necessários. Exemplo: anote: meu gatilho me ajudou a me sentir mais calmo hoje e, se não, adicione algo como música relaxante para reforçar a clareza. Lembre-se, um gatilho matinal simples pode quebrar o ciclo de confusão e trazer uma transformação real para suas manhãs. Você não é vítima do caos. Você é o criador da sua própria clareza, pronto para liderar o dia com intenção. Então, tome uma ação imediata. Amanhã, ao acordar, pare por 5 minutos e inicie esse gatilho. Veja como tudo muda. Não espere pela perfeição. Comece agora, com o coração aberto, e sinta o poder de uma mente clara guiando sua jornada. Qual será o seu primeiro passo? Deixe que essa pergunta inspire você a transformar suas manhãs para sempre. Bem-vindo ao nosso episódio sobre criar um gatilho matinal para começar o dia com clareza mental, onde vamos explorar como transformar suas manhãs em momentos de paz e foco. Imagine acordar todos os dias sentindo aquela neblina mental que parece envolver tudo, com pensamentos dispersos e uma lista interminável de tarefas te pressionando desde o primeiro minuto. É uma realidade comum para muitos de nós, onde o estresse do dia anterior se arrasta para amanhã, tornando o dia inteiro uma reação constante em vez de uma escolha intencional. Quantas vezes você já se sentiu perdido ao acordar, como se o mundo estivesse no controle e não você? Como disse o filósofo Lao Tzu, ao amanhecer, o sol nasce com clareza, por que não fazer o mesmo com sua mente? Essa afirmação nos lembra que a clareza mental não é um luxo, mas o gatilho essencial para uma vida intencional e equilibrada. Agora, vamos olhar para as reações comuns que nos prendem nessa armadilha matinal. Uma delas é pegar o celular imediatamente ao acordar, mergulhando em um mar de notificações e redes sociais que só aumentam a distração. Isso transforma sua manhã em uma extensão do mundo digital, reforçando o estresse e a falta de foco desde o início. Outra reação habitual é pular da cama direto para as tarefas, sem dar espaço para uma pausa reflexiva, o que resulta em dias reativos e exaustos.
Pense em um exemplo cotidiano. Você acorda, checa o e-mail e se depara com uma mensagem estressante do trabalho. E aí o dia inteiro se torna uma reação a esse impacto inicial. Essa armadilha é tão comum que muitos nem percebem como ela rouba a energia e a clareza que poderiam ter. Mas por que continuamos presos nisso? A lógica psicológica por trás é simples. Crenças erradas como eu preciso ser produtivo imediatamente nos fazem priorizar o externo em vez do interno. Essa cultura de hiperatividade ativa o modo de luta ou fuga, perpetuando o estresse crônico e ciclos invisíveis de exaustão. É um padrão inconsciente onde a falta de clareza pela manhã leva a decisões impulsivas ao longo do dia, gerando mais estresse à noite e reiniciando o ciclo no dia seguinte. Muitos vivem assim achando que é normal, mas na verdade, é um loop que impede você de acessar seu verdadeiro potencial. Agora, vamos para uma nova perspectiva. A clareza mental não vem de fazer mais, mas de pausar e criar um gatilho matinal intencional. Como disse a autora Elizabeth Gilbert, a clareza é o que acontece quando você para de se apressar e começa a se ouvir. Pense na história de um monge em que, todas as manhãs, se sentava em silêncio antes do nascer do sol, ganhando clareza para enfrentar os desafios do dia. Essa pausa simples mostra que um gatilho matinal pode ser o segredo para uma mente clara em meio ao caos moderno. Você não está quebrado, dentro de você há uma fonte de clareza e força, apenas esperando para ser despertada. Conecte-se com sua intuição inata, aquele desejo profundo de começar o dia com paz e propósito. É sua fé interior que pode transformar uma manhã comum em um ritual poderoso de clareza. Você não precisa ser perfeito, basta dar o primeiro passo com coragem e ver a diferença que isso faz. Agora, vamos à solução concreta. Aqui está um passo a passo simples para criar seu gatilho matinal. Passo 1. Compreender o estado atual da sua mente, com o objetivo de reconhecer os padrões que bloqueiam a clareza. A ação é passar 5 minutos ao acordar anotando pensamentos dispersos em um diário. Por exemplo, anote: estou me sentindo ansioso por causa do trabalho, para identificar e liberar essa neblina mental. Passo 2. Sentir e conectar-se emocionalmente com o momento, com o objetivo de cultivar gratidão e presença. A ação é praticar uma respiração profunda ou meditação guiada de 2 a 3 minutos, focando em uma afirmação positiva. Como exemplo, sente-se na cama e repita: eu sou claro e focado, imaginando o nascer do sol enchendo sua mente de luz. Passo 3. Agir e implementar o gatilho matinal, com o objetivo de estabelecer uma rotina simples que inicie o dia com clareza. A ação é escolher uma atividade física curta, como alongamento ou uma caminhada de 5 minutos, combinada com visualização. Por exemplo, alongue-se e visualize seu dia ideal, completando tarefas com foco e transformando isso em um gatilho diário. Passo 4. Reforçar o hábito, com o objetivo de torná-lo sustentável e adaptável ao seu dia a dia. A ação é, no final do dia, refletir brevemente sobre o impacto do gatilho e ajustar se necessário. Como exemplo, anote: meu gatilho matinal me ajudou a me sentir mais calmo hoje. E, se não, experimente adicionar música calmante. Lembre-se, um gatilho matinal simples pode romper o ciclo de confusão e trazer clareza mental para suas manhãs. Você não é vítima do caos, você é o criador da sua própria clareza e força interior. Amanhã, ao acordar, pare por apenas 5 minutos e inicie seu gatilho matinal. Não espere pela perfeição, comece agora. Qual será o seu primeiro passo? Que essa jornada transforme suas manhãs em fontes de inspiração e poder. Vamos começar esta jornada explorando a realidade que muitos de nós enfrentamos todas as manhãs. Acordar com uma mente cheia de pensamentos dispersos pode transformar o dia em uma batalha constante. Imagine abrir os olhos e já sentir o peso das preocupações do dia anterior. Essa neblina mental,
É como uma névoa que obscurece o sol nascente da sua energia. Quantas vezes você pegou o celular logo ao acordar, mergulhando em um mar de notificações? Isso não é apenas um hábito, é uma armadilha que rouba sua clareza desde o primeiro minuto. Mas há uma saída, um gatilho matinal que pode mudar tudo. Como disse Lao Tzu, ao amanhecer, o sol nasce com clareza. Por que não fazer o mesmo com sua mente? Essa citação nos lembra de que a clareza não é algo distante, mas algo acessível. Agora, vamos olhar para as reações comuns que nos mantêm presos nessa confusão. Uma delas é a tentação de checar o celular imediatamente, expondo-se a um fluxo de estresse. Você se lembra daquela manhã em que uma mensagem de trabalho estragou todo o seu dia? Isso é uma reação passiva, que transforma sua rotina em uma reação em cadeia. Outra armadilha é pular da cama direto para as tarefas, ignorando o chamado da sua mente. Parece produtivo, mas na verdade, é como correr uma maratona sem aquecimento. Exemplos cotidianos mostram isso claramente. Uma xícara de café seguida de e-mails ansiosos. Por que continuamos nesse ciclo? A lógica psicológica revela crenças erradas, como a ideia de que tempo é dinheiro e não pode ser desperdiçado. Essas crenças vêm de uma cultura de hiperatividade, onde o externo domina o interno. Elas ativam o modo luta ou fuga, mantendo-nos em um estado de estresse crônico. O ciclo invisível é assim: falta de clareza leva a decisões impulsivas, que geram mais estresse. E no dia seguinte, tudo recomeça, como um loop que drena a sua vitalidade. Mas há uma nova perspectiva que pode quebrar isso. A clareza mental não vem de fazer mais, mas de pausar e se conectar consigo mesmo. Como Elizabeth Gilbert disse, a clareza é o que acontece quando você para de se apressar e começa a se ouvir. Pense na história de um monge zen que iniciava o dia em silêncio, ganhando força para os desafios. Essa pausa simples pode ser o seu gatilho matinal para uma vida mais intencional. Agora, é hora de acender o fogo interior e reconhecer o seu valor. Você não é apenas mais uma pessoa na correria, há uma força dentro de você esperando para brilhar. Conecte-se com sua intuição, aquele sussurro que pede por paz e clareza. É a sua fé interior que pode transformar uma manhã comum em um ritual poderoso. Lembre-se, você não precisa ser perfeito, apenas corajoso o suficiente para começar. Vamos para a solução concreta, com passos práticos para criar esse gatilho. Passo 1. Compreender o estado atual da sua mente, reconhecendo os padrões que bloqueiam a clareza. O objetivo é identificar o que está atrapalhando, para que você possa liberá-lo. Ação. Passe 5 minutos ao acordar anotando pensamentos dispersos em um diário. Exemplo. Escreva "Estou ansioso com o trabalho" e observe como isso alivia a pressão. Passo 2. Sentir a conexão emocional com o momento, cultivando gratidão e presença. O objetivo é limpar a mente através de uma pausa intencional. Ação. Pratique uma respiração profunda por 2, 3 minutos, repetindo uma afirmação positiva. Exemplo. Diga "Eu sou claro e focado" enquanto respira, imaginando luz preenchendo sua mente. Passo 3. Agir para implementar o gatilho matinal, estabelecendo uma rotina simples. O objetivo é preparar sua mente para o sucesso do dia. Ação. Faça um alongamento curto ou uma caminhada de 5 minutos, combinada com visualização. Exemplo. Enquanto se alonga, visualize o dia ideal, com tarefas concluídas com calma e foco. Passo 4. Reforçar o hábito, avaliando e ajustando para torná-lo sustentável. O objetivo é garantir que o gatilho se torne parte da sua rotina diária. Ação. No final do dia, reflita brevemente sobre o impacto e faça ajustes necessários. Exemplo. Anote "Meu gatilho me ajudou a me sentir mais calmo" e adicione elementos como música se precisar. Finalmente, na conclusão,
Lembre-se de que um gatilho matinal pode transformar sua vida, então comece hoje. Resuma: você é o criador da sua clareza, não vítima do caos. Chame a ação. Amanhã, ao acordar, pare por 5 minutos e inicie seu ritual. Veja a diferença que faz. Não espere pela perfeição, o primeiro passo é o mais importante. Imagine acordar todos os dias com uma mente clara, pronta para o que vir. Essa é a chave para uma vida mais plena e intencional. Você pode fazer isso, e o mundo estará mais brilhante por causa disso. Lembre-se, a clareza mental é o seu superpoder matinal. Comece pequeno, mas comece agora. Cada manhã é uma nova oportunidade de renascer. Obrigado por embarcar nessa jornada. Transforme sua rotina e sinta a mudança. Bem-vindo a este momento de reflexão, onde vamos explorar como uma simples rotina matinal pode transformar o caos em clareza. Imagine acordar todas as manhãs com uma mente nevoada, cheia de pensamentos dispersos e uma lista interminável de tarefas que parece dominar você. Essa neblina mental é mais comum do que você pensa, afetando milhões de pessoas que pegam o celular assim que abrem os olhos. Ao fazer isso, você mergulha no mundo das notificações e redes sociais, transformando seu dia em uma reação constante, em vez de uma ação intencional. Quantas vezes você já se sentiu perdido no início do dia, como se o estresse do dia anterior ainda estivesse grudado em você? Essa urgência de começar correndo não é normal, ela perpetua um ciclo de ansiedade que rouba sua paz interior. Como disse o filósofo Lao Tzu, ao amanhecer, o sol nasce com clareza, por que não fazer o mesmo com a sua mente? Agora, vamos olhar para as reações comuns que nos prendem nessa armadilha. Uma delas é pegar o celular imediatamente ao acordar, o que bombardeia a mente com distrações e estresse antes mesmo de você se levantar. Isso cria um efeito dominó, onde você reage a e-mails e mensagens em vez de se conectar com o seu eu interior. Outra reação errada é pular da cama direto para as tarefas, achando que isso é produtivo, mas na verdade, isso ignora a necessidade de clareza mental. Pense no exemplo cotidiano. Você acorda, checa o e-mail e se depara com uma mensagem estressante do trabalho. E aí o dia inteiro é gasto reagindo a isso. Por que continuamos presos a esses padrões? A lógica psicológica por trás disso está nas crenças erradas, como eu preciso ser produtivo imediatamente ou não posso perder tempo com reflexões. Essas ideias vêm de uma cultura de hiperatividade, onde priorizamos o externo em vez do interno, ativando o modo luta ou fuga sem perceber. É um ciclo invisível. A falta de clareza pela manhã leva a decisões impulsivas durante o dia, gerando mais estresse à noite e reforçando a neblina no dia seguinte. Muitos vivem nessa rotina sem questionar, achando que é normal acordar exausto, mas isso é um padrão que suga a sua energia e potencial. Essa armadilha psicológica nos mantém em um loop de fracasso, onde o dia controla você, em vez de você controlar o dia. Agora, vamos para uma nova perspectiva que pode mudar tudo. A clareza mental não vem de fazer mais, mas de pausar e criar um gatilho matinal intencional, como uma âncora para o seu dia. É paradoxal, mas verdadeiro. Parar por um momento permite que você lidere com força, em vez de ser arrastado pelo caos. Como disse a autora Elizabeth Gilbert, a clareza é o que acontece quando você para de se apressar e começa a se ouvir. Pense na história do monges em que, todas as manhãs, se sentava em silêncio antes do nascer do sol, ganhando clareza para enfrentar os desafios. Essa pausa simples transformava o seu dia, mostrando que um gatilho matinal é o segredo para uma mente clara em um mundo caótico. Agora, é hora de acender o seu interior e reconhecer o seu valor. Você não está quebrado, sua mente apenas precisa de um gatilho para brilhar e revelar a força que já existe dentro de você. Conecte-se com a sua intuição inata, aquele desejo profundo de começar o dia com paz e propósito.
É a sua fé interior que pode transformar uma manhã comum em um ritual poderoso de clareza e empoderamento. Você não precisa ser perfeito, basta dar o primeiro passo com coragem para mudar o seu dia. Vamos para a solução concreta. Aqui estão passos práticos para criar o seu gatilho matinal. Passo 1. Compreender o estado atual da sua mente, com o objetivo de reconhecer os padrões que bloqueiam a clareza. Ação. Passe 5 minutos ao acordar anotando pensamentos dispersos em um diário. Exemplo: ao acordar, em vez de pegar o celular, anote: estou me sentindo ansioso por causa do trabalho, ajudando a identificar e liberar a neblina mental. Passo 2. Sentir e conectar-se emocionalmente com o momento, com o objetivo de cultivar gratidão e presença. Ação. Pratique uma respiração profunda ou meditação guiada de 2 a 3 minutos, focando em uma afirmação positiva. Exemplo: sente-se na cama e respire lentamente, repetindo: eu sou claro e focado, imaginando o nascer do sol enchendo a sua mente de luz. Passo 3. Agir e implementar o gatilho matinal, com o objetivo de estabelecer uma rotina simples para o dia. Ação: escolha uma atividade física curta, como alongamento ou uma caminhada de 5 minutos, combinada com visualização. Exemplo: depois de respirar, alongue-se e visualize o seu dia ideal, transformando isso em um gatilho diário de sucesso. Passo 4. Reforçar o hábito, com o objetivo de torná-lo sustentável, avaliando e ajustando no final do dia. Exemplo: à noite, anote: meu gatilho matinal me ajudou a me sentir mais calmo, e ajuste se necessário, como adicionar música calmante. Acordei todas as manhãs sentindo uma neblina mental, como se o dia já me dominasse antes mesmo de começar. Quantas vezes você já se viu pegando o celular logo ao acordar, inundado por notificações que roubam sua paz? Essa rotina agitada transforma o amanhecer em um caos, onde pensamentos dispersos tomam o controle. Mas e se eu lhe disser que um simples gatilho matinal pode mudar tudo, trazendo clareza e foco desde o primeiro momento? A clareza mental não é um luxo reservado a poucos, é o segredo para uma vida intencional e poderosa. Como disse o filósofo Lao Tzu, ao amanhecer, o sol nasce com clareza, por que não fazer o mesmo com sua mente? Pense nisso. Começar o dia reativo é como navegar uma tempestade sem bússola, sempre perdido e exausto. Muitos de nós caem nessa armadilha diária, desperdiçando o potencial de um novo dia. Agora, vamos explorar as reações comuns que nos prendem a essa confusão matinal. A primeira reação errada é pegar o celular imediatamente, expondo-se a um bombardeio de e-mails e redes sociais. Isso reforça a distração, transformando sua mente em um campo de batalha antes mesmo de você se levantar. Um exemplo simples: você acorda e vê uma mensagem estressante, e aí o dia inteiro é dedicado a reagir, sem clareza. A segunda reação habitual é pular da cama direto para as tarefas, ignorando o momento de reflexão. Parece produtivo, mas na verdade, isso perpetua o cansaço e a falta de foco ao longo do dia. Esses padrões nos mantêm presos em um ciclo invisível. Mas por que continuamos assim? A lógica psicológica por trás disso envolve crenças erradas, como eu preciso ser produtivo imediatamente. Essa crença surge de uma cultura de hiperatividade, onde priorizamos o externo em vez do interno. Psicologicamente, isso ativa o modo luta ou fuga, mantendo-nos em estresse crônico desde o amanhecer. O ciclo de fracasso é claro: falta de clareza leva a decisões impulsivas, que geram mais estresse no dia seguinte. Muitos vivem nessa rotina sem perceber, achando que é normal acordar exausto e sem energia. Mas há uma nova perspectiva que pode mudar isso. A clareza mental vem de pausas intencionais, não de mais ação. Como disse a autora Elizabeth Gilbert, a clareza é o que acontece quando você para de se apressar e começa a se ouvir. Imagine um monge zen que se senta em silêncio todas as manhãs,
ganhando força para o dia à frente. Essa história nos lembra que um gatilho matinal simples pode transformar o caos em paz interior. Agora, é hora de acender o seu potencial interior e reforçar seu valor próprio. Você não está quebrado, sua mente apenas precisa de um ritual para brilhar com clareza. Conecte-se com sua intuição, aquele desejo profundo de começar o dia com paz e foco. É sua fé interior que pode transformar uma manhã comum em um momento de poder. Lembre-se, você não precisa ser perfeito, apenas corajoso o suficiente para dar o primeiro passo. Vamos agora à solução concreta, com passos práticos para criar esse gatilho matinal. Passo 1. Compreender o estado atual da sua mente, reconhecendo os padrões que bloqueiam a clareza. O objetivo é identificar pensamentos dispersos para liberá-los e ganhar foco. Ação. Passe 5 minutos ao acordar anotando seus pensamentos em um diário. Exemplo. Escreva "Estou ansioso com o trabalho" e observe como isso ajuda a dissipar a neblina mental. Passo 2. Sentir a conexão emocional, cultivando gratidão e presença no momento. O objetivo é limpar a mente através de uma pausa reflexiva e positiva. Ação. Pratique uma respiração profunda por 2-3 minutos, repetindo uma afirmação como "Eu sou claro e focado". Exemplo. Sente-se na cama, respire devagar e imagine um nascer do sol enchendo sua mente de luz e energia. Passo 3. Agir para implementar o gatilho matinal de forma prática e sustentável. O objetivo é estabelecer uma rotina que inicie o dia com clareza e intenção. Ação. Faça um alongamento curto ou uma caminhada de 5 minutos, combinada com visualização do dia ideal. Exemplo. Enquanto se alonga, visualize completando tarefas com foco e tranquilidade, criando um hábito poderoso. Passo 4. Reforçar o hábito, avaliando e ajustando para garantir longevidade. O objetivo é tornar esse gatilho matinal parte da sua rotina diária, adaptando-o ao seu estilo de vida. Ação. No final do dia, reflita brevemente sobre o impacto e faça ajustes necessários. Exemplo. Anote: meu gatilho me ajudou a me sentir mais calmo hoje. E, se não, adicione música relaxante para melhorar. Com esses passos, você está construindo uma base sólida para uma mente clara e energizada. Lembre-se, a chave é a consistência, não a perfeição, para que esse gatilho se torne natural. Agora, chegamos à conclusão, onde selamos essa transformação e incentivamos a ação imediata. Resumindo, um gatilho matinal simples pode quebrar o ciclo de confusão e trazer clareza mental todos os dias. Você não é vítima do caos, você é o criador da sua própria paz e foco. A partir de amanhã, pare por apenas 5 minutos ao acordar e inicie seu ritual. Não espere pela perfeição, comece agora e sinta a diferença em sua energia e produtividade. Qual será o seu primeiro passo? Reflita sobre isso e comprometa-se com a mudança. Lembre-se, cada manhã é uma nova oportunidade para renascer com clareza e propósito. Vá em frente, crie seu gatilho matinal e transforme sua vida, um amanhecer de cada vez.